Então, outro tema que a gente vai acabar desenvolvendo é cuidados na recreação, tá bom? Referente à pediatria aí. Então, por que a criança brinca, né? Ela tem que conhecer a si próprio, né? E fazer relações de recíproca, né? Ela tem que mostrar através do objeto, né? Desenvolvendo narrativa, linguagem, o sistema imaginário, tá? Isso aí vai ajudar. E aí nós temos algumas brincadeiras na infância que de fato é parte do crescimento e desenvolvimento da criança, além de uma das suas necessidades básicas. Lembrando que hoje, por causa do uso do celular, nós temos aí a gente pula, né, algumas fases aí referente a todo o desenvolvimento infantil, né? Seria cada idade tem um tipo de brinquedo, né? Uma forma de se brincar, uma forma de se desenvolver. Só que aí nós colocamos aí o celular na mão de um bebê para às vezes conseguir puxar, né, a atenção, e aí acaba a gente deixando de fazer a real desenvolvimento, né, o real desenvolvimento dessa criança a nível intelectual e social, tá bom? Então, quando nós falamos aí de crianças, né, brincadeiras na infância, nós vamos aí descobrir, né, através das brincadeiras, exploração do mundo, aprender a respeitar o outro, descobrir os limites, né, desenvolver o trabalho em grupo, né, exercer seus processos de fantasias e suas imaginações, né, chorar e rir, brincar, se zangar, bater, apanhar, tudo isso faz parte aí das brincadeiras da infância. Toda criança que não brinca, que desenvolve muito cedo a noção do peso da vida, não tem condições de se desenvolver de maneira sadia, desenvolvendo algumas personalidades e algumas doenças adultas, tá? Traços neuróticos e até psicóticos, né? Então é interessante a criança suprir essa necessidade de brincar, e brincar é uma forma da gente estimular a criança, tá bom? Por isso, algumas experiências negativas e até ausência de uma estimulação positiva pode causar alguns danos graves e permanentes aí durante a infância, tá bom? Então, nós temos a parte do desenvolvimento sensomotor, que constitui uma forma predominante de brincadeiras na infância, tá bom? Diminui o estresse e explora a natureza do mundo físico, tá? Então, a gente precisa desenvolver isso. Nos desenvolvimentos intelectuais, temos que aprender as cores, as formas, tamanhos, texturas, né? O significado dos objetos, né? Nesse caso aí, nós temos aí os quebra-cabeça, né? Livros, histórias, filmes, né? E nós temos aí também o que a gente chama de assistência, né? Por que nós precisamos aí de brinquedos? A gente vai dar à criança a oportunidade de continuar o processo de desenvolvimento através, né, ajudando aí nas dramatizações, né, revelar suas preocupações, temores e traumas, e acaba propiciando aí uma boa adaptação da criança dentro do hospital e com a gente, pessoal da enfermagem. Então, a gente deixa a criança mais tranquila, diminui trauma, aproxima a criança da gente, explica às vezes duração e condição de tratamento, né? Passa da condição de ser agredida para a pessoa agressora, possibilita a liberação da tensão, do medo, né? Deixa ela mais à vontade. Então, isso tudo faz parte do brinquedo aí da imaginação. E quais as condições necessárias, né? Nós temos espaço, né? Que às vezes algumas brincadeiras têm que ser isoladas de outras crianças, materiais específicos, né? Para a criança em si, o que eu quero descobrir, o que eu quero entender, qual o possível trauma dessa criança. Então, eu posso usar massinha, posso usar um desenho, posso usar lápis de cor, né? Eu achei bem interessante uma vez. A psicóloga pediu para a criança pintar 3 tipos de quadros, né? E nesses quadros aí ela mostrou os seus traumas. Aí depois das conversas com a psicóloga, né? Ela pediu para fazer outro quadro. E aí mostrou que ela melhorou e assim foi indo. Aí no terceiro dia, no terceiro tempo, né? Que ela fez o último quadro, aí ela mostrou qual foi a sua evolução e aí a psicóloga conversou com ela a respeito disso. Então, eu achei bem interessante, né? Então, às vezes isso pode conseguir estudar a criança ao longo do processo de internação,
tá bom? Ela vai expor, às vezes, no primeiro dia, quais são as suas limitações, quais são os seus medos, e depois, de acordo com o desenho, ela já vai, às vezes, acrescentando isso no desenho. Então, se ela, um exemplo, né? Às vezes ela vai fazer um desenho, ela vai pôr a mãe, o pai e ela. Já no segundo desenho, ela já vai pôr a mãe, o pai, ela, e às vezes até uma pessoa da enfermagem que ela tem mais empatia, né? Às vezes vai já acrescentar um cachorro, já vai acrescentar o irmão, às vezes vai pôr ela sentada na cama do hospital, às vezes ela já vai falar que ela tá com acesso. Então, tudo isso é o processo de imaginação da criança. E através dos brinquedos a gente vai explorar isso. Tem alguns lugares, né, que o hospital fornece, né, uma brinquedoteca, né, para que a criança possa brincar, como se diz, conversar, né, com o pessoal, com as outras crianças, né, interagir com as outras crianças. E tem lugar, e assim, também isso depende de cada patologia, de cada situação, né, de criança. E também tem algumas psicólogas, né, que são estudantes aí de psicologia, que precisa atuar na área hospitalar e na área infantil, né, de entender os traumas, né, que ocorrem dentro de uma área hospitalar, e aí então vai lá e trabalha com essas crianças. Mas nós mesmos da área da saúde podemos fazer alguma coisa em relação a esses benefícios, tá bom? Como eu já tinha dito anteriormente, nós temos aí os processos, né, referente você pegar um bichinho, fazer a mesma coisa que você faz com o bichinho, fazer com a criança, para que você tenha aí o desenvolvimento da criança em relação ao tratamento, tá bom? Então essas são as aulas de hoje, amanhã tem mais. Beijo, tchau, boa tarde!